Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa noite, esse domingo, esse culto que acontece e que é dedicado ao nosso Senhor. O centro da nossa adoração é o nosso Deus, é Cristo Jesus crucificado e ressuscitado. A nossa mensagem sempre deve ser essa. E é um privilégio a gente poder reunir domingo após domingo e, orientados pelo Espírito Santo, ser conduzidos por ele, né, no ensinamento da sua palavra, por meio da oração, por meio da comunhão dos irmãos, por meio dos louvores, por meio da mensagem que é pregada. Tudo isso são os sinais da graça, é como Deus abençoa o seu povo. E assim será, irmãos, até a sua volta. Até a sua volta. Eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Esse vai ser o texto da nossa reflexão nesse dia. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens temáticas, né? Geralmente a gente expõe um livro inteiro. Desta vez, estamos dentro de uma série temática e o tema geral dessa série é as vitórias do crente na glória futura. As vitórias no crente na glória futura. Ou seja, qual é a perspectiva daquilo que nós alcançaremos na glória, quando nós estivermos com o Senhor e que serão entregues a nós. Vitórias por uma batalha que nós não batalhamos, né? Nós não lutamos diretamente. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que lutou e conquistou todas essas vitórias por nós. Nós já vimos aqui que uma dessas vitórias que nós lá teremos é a vitória definitiva sobre o pecado. Na glória futura nós não mais pecaremos. E com grande essa vitória, irmãos. A gente saber que quando a gente fechar os olhos para essa história, abrir os nossos olhos na eternidade, a gente não vai mais pecar. A gente não vai mais pecar. A gente não vai mais ofender o nosso Deus. A segunda vitória que nós vimos é a vitória sobre as tentações. Na glória futura nós não mais seremos tentados. Porque nessa vida aqui a gente é tentado o tempo todo. Nós somos convidados de maneira sorrateira por Satanás, pelo mundo e pela nossa própria carne a atingir a santidade de Deus, né? A ferir a santidade de Deus. Infelizmente, nós seremos tentados até o final da nossa vida. Até o final da nossa vida. Mas também, quando nós fecharmos os olhos para essa história, abrimos os olhos na eternidade, a gente não vai ter mais tentação. Acabou. Nada mais nos tentará. Né? Até aquela tentação que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, teve no jardim, mesmo sendo perfeitos, nem essa tentação nós não teremos mais. E louvado seja Deus por isso. Hoje, nós vamos falar de uma terceira vitória que nós teremos na glória futura. Por que a gente tem tratado isso? Como eu disse, não é para que ninguém tenha o desejo de morrer, mas que no seu coração esteja vivo o desejo de estar com Cristo. A gente sabe que o caminho para lá é a morte, ou Cristo voltar e recolher a sua igreja. Sabe que o caminho é esse. Aí, por muitas vezes, tem gente que não quer ir no céu, não quer ir para o céu porque tem que passar pela morte. Quer estar com Jesus porque tem que passar pela morte. Irmãos, a morte é apenas o último inimigo a ser vencido. Nós nunca podemos perder a perspectiva, o anseio, o desejo de estar com o nosso Senhor e Salvador. Isso nunca pode fugir das nossas mentes. A terceira vitória que veremos hoje é a vitória sobre o medo. Na glória futura, nós não teremos mais medo. Nada mais nós vamos temer. E essa é uma grande vitória também. Mateus 14, versículos 22 em diante, diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram
aterrados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor por essa santa palavra. Palavra tão necessária a nós, que nos edifica, que expõe quem nós somos, mas expõe também quem o Senhor é. Verdadeiramente tu és filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado, Deus, por nos lembrar nisso nessa noite. E nos ajude, Pai. Nos ajude a vencer nessa história os nossos medos, que não são poucos. Nos ajude, precisamos disso, Deus. E nos ajude também a desejar estar com o Senhor e Salvador de maneira definitiva, sem nenhum rastro do medo em nós. Que o Senhor nos fale por meio da sua palavra, que teu Espírito Santo nos guie, Deus, tanto no meu falar, como no ouvido dos nossos irmãos. E que saiamos todos nós aqui alimentados e edificados por ti. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Você já teve medo? Não são poucos os nossos medos. Não são poucos os nossos temores, né? A gente tem medo o tempo todo. Até o mais valentão do mundo tem medo, tá, irmãos? Até aquele que pode possuir a maior força militar de hoje, com bombas nucleares à sua disposição, um exército à sua disposição, só esperando um comando. Esse homem tem medo. Esse homem tem medo. Na verdade, todos os recursos bélicos que nós temos na humanidade hoje, eles mostram o quanto o homem é medroso. Nós poderíamos olhar para isso e falar assim: que homens corajosos, né? Que possuem bombas, aviões de guerra, navios de guerra, um armamento muito pesado. Isso mostra como esses homens são corajosos. Isso mostra como esses homens são medrosos. E somente isso. A gente é dominado pelo medo. E no Brasil, irmãos, é interessante. O nosso folclore, né? É dominado por figuras que tendem a gerar medo. Esse é o nosso folclore, né? Todo mundo, eu não sei, as crianças, não sei como está isso hoje, né? Mas era muito comum, né? No contexto rural, a gente tem que pensar no Brasil, naquele contexto rural que migrou para cidades. Mas o nosso folclore vem muito do contexto rural, do Saci Pererê, né? Da mula sem cabeça. Eu sou de Barroso, né? Eu sou de Barroso, não, sou de São João del Rei. Fui ali do lado da minha família de Barroso. Tia Nini, você nasceu em Entre Rios, não? Barroso? Aí, ó, tá aí uma barrosense aqui, ó. Falar que nós somos a minha tia ali de Barroso. E meu pai de Tiradentes. Ali tudo é junto e misturado. São João del Rei, Barroso, Tiradentes. E Tiradentes tem uma figura folclórica que existe em outros lugares. Em Minas Gerais, essa figura é muito conhecida, que é a Mãe do Ouro. Não sei, Sabará já tem essa figura aqui, que essas cidades de serra geralmente tem a Mãe do Ouro. Mãe do Ouro. O que é essa Mãe do Ouro? Ela é uma figura, é uma bola de fogo que de vez em quando fica rodeando as serras, né? Essa aqui é o folclore. E meu pai sempre, ele que é de Tiradentes, sempre contava essa história da Mãe do Ouro. Mas ele contava com uma realidade tal, com uma certeza tal, que eu já acreditei nessa Mãe do Ouro. Falei, não tem esse negócio. Se meu pai falou, porque a gente confia nos pais, né? Se meu pai falou que tem essa Mãe do Ouro, né? E as histórias, por vezes, eram terríveis, né? Porque essa figura nunca aparece para ajudar, aparece só para complicar, né? E era assim o tempo todo, né? Nesse contexto de roça, a gente ia na roça de um tio nosso que chamava tio José Rosa. Tinha essa roça e tinha um outro tio que tinha uma outra roça perto, que era o Tizé. E para ir de uma roça para outra, tinha estrada de terra. E hoje de manhã a gente está falando, né? Eu até falei, não posso adiantar alguma coisa que eu ia falar no sermão da noite.
Porque a gente está falando hoje do contexto de roça mesmo. Roça, em que você não tem luz, não tem nada, e que a noite é muito escura, né? A noite é escura, é opaca, você não vê nada, é escuridão. Você vê uma luzinha piscando lá, aquelas luzinhas amarelas, incandescentes, lá no fundinho. É assim que é a roça. E quando a gente andava naquela estrada à noite, aí os adultos sempre estavam lá para nos perturbar, né? Aí começava. E aí tinha, de uma roça, do tio Zé Rosa até a roça do tio José, tinha a tal da mula sem cabeça. Tinha, todo mundo, todos os adultos já viram a mula sem cabeça. Ela esperava perto da porteira, que saía da tio Zé Rosa. Já tinha um lugar certinho, e aquele negócio, ia dizer eu contando aquele negócio, eu tinha 10, 11 anos, aquela turma dos primos, tudo dessa idade, a gente ia, o frio na espinha já tinha passado, congelou, já era um negócio assim, e a porteira chegava, e aquele negócio, e a gente queria ir embora, mas aí os adultos empurravam a gente sabe, o medo dominava, era sério. Eu lembro daquilo como um medo real, muito forte. O pessoal de Barroso parece que gosta desse trem. Porque eu tinha uma outra tia, não minha tia Rosani, mas minha tia Rosani por parte de mãe, né? Uma tia por parte de pai, comprou uma roça. E nessa roça tinha a casa de roça. E nada é mais gostoso e mais tenebroso do que dormir numa casa de roça. É muito bom, mas também tem os seus medos. Por quê? Quando você está numa casa de roça que não tem luz, e que as janelas são de madeira, e que as portas são de madeira, e quando aquela casa se fecha e apaga as luzes de tudo, não tem mais breu. Quando você fecha no quarto assim de madeira, vai aquela última janela fechou, a porta fechou, você pode colocar a mão assim que você não vê sua mão. É uma escuridão mesmo assim, opaca. Aí, certa vez, foi os primos dormir na roça lá da nossa tia. E todo mundo lá. E aí, antes, os adultos conseguem fazer isso muito bem. Antes de todo mundo dormir, o que aconteceu? As histórias, né? Vem a mãe do ouro de novo, veio a tal da mula sem cabeça, ou a cuca sem cabeça, do jeito que os irmãos quiserem, né? Tava vindo aquilo e aí começou a história de uma certa pessoa que tinha morrido naquela roça. Sempre tem, né? Alguém que morreu na roça, foi enterrado lá e tá lá. E que de vez em quando aparece arrastando correntes, né? Desse jeito. E aí, irmãos, aquela noite, sério mesmo, eu fui pro quarto, eu falei assim, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí a porta fechou e o quarto ficou escuro. E sempre tem um da família que tem um espírito da maldade maior do que os outros, né? E aí vem um primo, que eu não sei por que, porque assim, ninguém ia ver nada, ele ainda colocou um lençol assim, dele, branco, ele pegou umas correntes, e ele ficou arrastando aquele trem em volta da casa. Não foi 5 minutos, irmãos. Ele ficou lá muito tempo, assim, arrastando as correntes, assim, e dando volta na casa, e dando volta na casa. Aquilo ali se entra em pavor. Irmão, eu nunca tive tanto medo na minha vida. Pavor, assim, que isso? Esse defunto saiu lá da cova, tá aqui arrastando as correntes. E o medo, eu falei, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Nessa época eu nem era convertido ainda. E eu falei, que isso? E todo mundo ficou apavorado, né? E os adultos, assim, devia estar morrendo de rir do lado de fora, né? Esperando aquilo, esperando alguém sair do quarto para... Só que assim, você sai do quarto, eles em vez de dar um ali, vem aqui. Não tem nada disso, é brincadeira. Não, é mais lenha na fogueira ainda, né? Assim, fica aqui que senão ele vai entrar dentro de casa, né? É terrível, terrível. A gente tem medo. O medo, irmãos, é algo muito comum a nós. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o medo é o sentimento mais democrático do mundo. O medo é o sentimento mais democrático do mundo. Porque todo mundo tem. E ele não está falando só do povo brasileiro, ele está falando do planeta. Todo mundo tem medo. Alguns mais, outros menos. Mas todo mundo tem medo. Tem gente que não liga para esse negócio de mula sem cabeça. Hoje eu não ligo mais não, mas na época eu ligava. Na época, eu ficava preocupado com essas coisas, né? Que não são reais. Muitos dos nossos medos, ou quase a sua totalidade, nunca acontecerão. Os nossos medos, nunca. Porque boa parte delas, na verdade, são mentiras mesmo. São mentiras, né? Como o folclore brasileiro é todo mentiroso. E como a mãe do ouro, e ainda tem tio meu que ainda jura de pé junto que tem a tal da mãe do ouro, que já viu a mãe do ouro, né? Mas são tudo mentiras, né? Que faz parte do cotidiano, né? E que, inclusive, faz parte, inclusive,
dessa maldade que a gente gera, né? É estranho a gente querer gerar medo no outro. Não deveria ser assim. Porque o medo é um sentimento ruim. A gente não foi feito para ter medo. Nunca foi a intenção de Deus colocar medo no homem. Inclusive, quando ele planta aquela árvore no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e fala assim, não comam. Deus não está querendo colocar medo. Não, não. Não, essa era a intenção de Deus, impor o medo. Tem uma imposição de limites, tem uma imposição clara de quem é o criador e de quem é a criatura. Mas não, Deus não estava querendo propor o medo para Adão e Eva. Não era um sentimento que Deus criou em si para o homem e para a mulher. Perfeitas. Mas a gente sabe o que pecado fez conosco. E o pecado, irmãos, gerou 2 efeitos imediatos. 2 efeitos imediatos. Qual é o primeiro efeito imediato do pecado que Deus falou que aconteceria? A morte. E talvez nós olhamos para a Sagrada Escritura assim, mas eles não morreram. Eles morreram, irmãos. O homem espiritualmente morto é um homem completamente morto. Não tem diferenciação. Um homem sem Deus e sem Jesus, sem o Salvador, ele está completamente morto. Até os vivos. Até os vivos que estão andando aí e estão sem Deus estão mortos. Mortos nos seus delitos e pecados. São zumbis. Parecem vivos, mas na verdade estão mortos. Essa é a realidade. Então, o primeiro efeito do pecado, experimentado diretamente por Adão e Eva, foi a morte. Acabou. O homem pecou, imediatamente ele morreu. Imediatamente ele morreu. Ele foi separado de Deus, acabou. Ele experimentou, tanto o homem como a mulher, a morte espiritual. Foi o primeiro efeito. E o pecado desdobrou em vários efeitos. Primeiro, a morte. Qual que é o segundo efeito do pecado? O medo. Gênesis 3:10. Ouvi a sua voz, vi que estava nu, tive medo, me escondi. Olha o segundo efeito do pecado. Tive medo e me escondi. O homem experimentou o medo pela primeira vez, quando ele pecou. E a partir daí, toda a história humana é marcada pelo medo. Marcada diretamente pelo medo. E o medo, irmãos, é tão cruel, porque ele é um inimigo que está no nosso calcanhar até para o mais crente de nós. Então, o mais crente de nós, o medo está ali. Então, o mais crente de nós tem os seus medos. Até nós podemos falar dos apóstolos e os apóstolos têm os seus medos. E o texto que está diante de nós aqui, que é do Evangelho de Mateus, no versículo 14, ele mostra um desses medos. Na verdade, todos os evangelhos, o evangelho de Marcos, como o evangelho de João, narra essa cena, mas em Mateus nós temos uma ampliação do que está acontecendo aqui. Aqui a gente acabou de acontecer um grande milagre, né? Jesus multiplicou pães e peixes. Foi um grande milagre. Todos ficaram assim, perplexos com o que tinha acontecido ali. Poucos pães e poucos peixes se transformaram em fartos cestos de pães e peixes. E uma multidão foi alimentada por aquilo. E aí a gente tem a sequência desse texto, onde Jesus, diante daquilo, pediu para que as pessoas pudessem ir embora e os discípulos fossem para uma outra margem. Talvez seria, né, numa visão humanista, era o momento de Jesus ficar ali, porque ele estava sendo exaltado mesmo por aquele grande feito, e talvez ele tinha que ficar ali recebendo os aplausos, os elogios, né, a glorificação do povo. Não, mas Jesus, ele não faz isso. Ele manda, todo mundo agora comeu, barriguinha cheia, vão todo mundo para casa. Discípulos, por favor, vão para o outro lado, né? Embarquem aí, vão para o outro lado do mar. Né? Pode ir para lá. E eu vou na sequência. É assim que o texto fala, né? Que Jesus, ele compeliu os discípulos a embarcar e passou para o outro lado. Despediu as multidões e Jesus, ele foi orar sozinho. E os discípulos estão no caminho que Deus mandou. Vai para o outro lado. Aqui fala que, no versículo 24, tem uma informação importante para nós aqui, dentro do contexto que eu quero tratar nessa noite. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu já falei aqui dos irmãos do medo, né? Medo do avião, né? Tem medo de avião. Depois daquilo, eu acho que eu não contei o que aconteceu comigo, não, né? Fui numa viagem de trabalho, chega lá no avião,
tudo pronto para ir embarcar. Eu já naquela oração, Deus me abençoa, né? Cuida de mim aqui. Aí tô ali, nada do negócio ir nem para frente, nem para trás, para. Aí vem a mensagem lá da menina que trabalha ali, né? Esqueci, da aeromoça, né? Assim, mas nós estamos com um pequeno probleminha no avião aqui, mas está sendo resolvido. Falei, não é possível. Logo nesse voo, né? Aí passou 5 minutinhos, aí vem o piloto, né? O comandante do avião, fala assim, irmão, nós vamos precisar de um tempinho mais, porque precisa dar uma manutenção aqui, mas pode ficar todo mundo tranquilo, que não é nada demais não, mas só não dá para viajar sem isso aqui consertado. Falei, uai, não é nada demais, só não dá para viajar, né? Falei, então tá bom. Aí entra gente, sai gente, coloca ali um aparelho, não sei o que lá, entra aqui. E a Dani, eu até falei com a Dani, né? Dani, eu acho que eu falei, Dani, tô saindo, depois não falei mais nada, né? E ali só faltou aquelas mensagens, né? Te amo, assim, fala com os meninos que eu amo eles também, né? Aí começa a preocupar, né? E entra gente e tal. E eu tava com o meu chefe, olhando só pro meu chefe, assim, pra ver o que ele tava. Quem sabe ele levantava assim, vambora, porque esse treino não tá dando certo, né? E entra gente, e sai gente, tal. Aí o comandante fala assim, vai demorar mais um pouco, mas vai ter solução, tal. E aquele negócio, aí levanta um primeiro. Fala assim, fui lá conversar, não, preciso entender melhor o que está acontecendo, tal. Não, é um problema assim que vai resolver. Aí levanta o segundo, levanta o terceiro, levanta o quarto, e começa aquele negócio, e eu do lado assim, a pessoa me falando, não, gente, depois daquele avião do voo e peça, não pode acontecer aqui mais não, ainda foi lembrando as coisas, e não sei o que lá, e eu levantei, e aí ela levantou assim, eu vou embora, e começou aquele negócio, e 5 pessoas foram lá para frente, assim, eu quero descer. Todo mundo embarcado, falou assim, eu quero descer. E eu doido para falar assim, eu acho que eu quero descer também, né? Eu não vou ficar nesse negócio. Mas ainda eu estava ali. Eu falei, não, vou vencer esse medo, né? Se o piloto acha que dá para ir, eu vou com ele, né? Mas não queria ir, não, irmãos. Mas tal. Essas 5 pessoas desceram. Desceram mesmo. E aí depois o piloto falou assim... E ele falou assim, não, gente, pode ficar aqui que é tranquilo. Vai se arrumar. Eu não vou colocar ninguém em perigo. Eu confiei na palavra daquele homem. Eu falei, não é possível que o cara é tão doido, né? Se ele achar que o negócio não está muito bom, vamos assim mesmo, né? É o piloto do avião. Ele foi lá. Ele fez questão, inclusive, de falar na frente de todo mundo. Falou, gente, tô falando sério. Eu acho que... vocês não me conhecem, mas confia em mim. Se der, a gente vai. Se não der, não vão descer todo mundo desse avião. Falei assim, tô com medo, mas eu boto fé nesse homem, né? Eu vou assim mesmo. E aí, terminaram de arrumar. Assim, vai ser nesse avião mesmo. Deu tudo certo, tá tudo pronto. Falei assim, que Deus tenha misericórdia, né? Vamos todo mundo, e deu tudo certo mesmo, né? Chegamos todo mundo lá, bem, graças a Deus. Mas que dá um medo, dá. Né? Que você vai, assim, você fica torcendo, né? Porque o problema era o seguinte, o avião não estava dando partida, né? E eu só pensando assim, se esse avião desligar lá no céu, como é que liga de novo, né? Ele começa a entrar. O medo consome a gente, né? E tava aqui uma situação que gerou medo, vento para lá, onda para cá, e os discípulos ficaram preocupados com aquilo. Irmãos, e aí parece que a cena é o seguinte, né? Assim, quando a coisa tava feia, né? O negócio balançando. Eu tava querendo falar do avião, lembrando dessa cena, porque quando o avião balança, a barriga dá aquele frio mesmo, né? Agora, no mar, eu acho que eu teria mais medo. E olha que eu não tenho medo de água, mas um mar balançando com vento forte, no meio do mar, isso estava acontecendo aqui. Né? E aí chega na 4ª vigília da noite, ou seja, na alta madrugada, já é mais no final da madrugada, depois das 3 horas da manhã, né? Na 4ª vigília da noite, o negócio já não estava bem, aqueles pescadores eram pessoas experientes, que estavam ali, diante daquele cenário e lutando talvez um bom período da noite contra aqueles ventos fortes, com tudo que estava acontecendo aqui. Eles veem uma pessoa andando sobre as águas, se aproximando. Irmãos, não tem como não sentir medo aí. Você tá doido? Quem já viu alguém andando sobre a água? Né? Já viu a mula sem cabeça? Gente, é alguém andando sobre as águas. É óbvio que o que está aqui é mais do que normal. Eles começaram a gritar de medo. Pescadores experientes que viveram a sua vida no mar, mesmo com o mar agitado. Eles estão ali, eles estão lutando, eles estão batalhando, eles estão cansados, eles estão lutando com tudo aquilo ali. Mas na hora que eles veem uma pessoa andando sobre as águas,
Aí eles começam a gritar. Falam, agora o negócio ficou muito sério, muito feio. Não, agora a coisa realmente saiu de qualquer realidade. Tem uma pessoa andando sobre as águas. E aí eles começam a falar, é um fantasma. Judeus, irmãos. Judeus. Pessoas que sabem da realidade da Bíblia, de como as coisas foram criadas, né? A gente tem essa ideia também dos fantasmas, né? A gente sabe que fantasma não existe, né? Fantasma não existe. Até que um primo começa a arrastar as correntes em volta de uma casa escura, né? Aí você começa até... Como aí, eu acho que esse negócio de fantasma pode existir, sim, né? Então você tem... Eles aqui, esses homens no barco, assim, é um fantasma. Por que eles pensam nisso? Por quê? Porque todas as regras físicas estão sendo quebradas naquele momento. É um mar agitado, são águas e um homem está andando sobre as águas. Esse negócio não entra de forma lógica, né? Tem alguém quebrando a barreira da lógica, das ordens naturais das coisas. Uma pessoa está andando sobre as águas. Só que diante daquele medo, daquele pavor, uma voz é ouvida. A voz desse que parecia o fantasma, né? Que não era bem um fantasma. Que é assim, ó. Tende bom ânimo. Sou eu. Aquela voz foi ouvida. Não temais, ainda concluiu. Não temais. Só que mesmo diante dessa voz, que acalmou um pouco a situação, ainda num certo sentido, aqueles homens não perderam todo o medo, né? Só que Pedro, e a postura de Pedro mediante a voz de Cristo em várias situações, é uma postura que nos intriga, irmãos. Pedro é um personagem bíblico, real, verdadeiro, que ele de fato, ele tem as suas peculiaridades em vários aspectos. É um homem que nos parece muito reativo a todas as coisas que acontecem, mas um homem muito ensinável e aberto a uma sensibilidade, a sensibilidade de saber quem era Jesus, não na sua forma completa, mas Pedro sempre teve essa sensibilidade de... Parece muitas vezes estar um passo à frente, sabe, Cris? É o que a gente cantou aqui agora. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai falar isso aqui um pouco mais à frente. Se não me engano, em Mateus 16. Ele vai afirmar isso. Um pouco mais à frente dessa cena. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro parece ter essa dianteira de ter uma sensibilidade de quem era realmente Jesus. Ele vai progredindo nisso. E aqui, mesmo diante de toda aquela situação, Pedro ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus disse, vem. Pedro ele entra num aspecto que é o antídoto para o medo. Por que nós temos medo, irmãos? Qual que é o problema do medo? Por que nós realmente somos levados a ter medo? O desconhecido, a incerteza, a dúvida. Nós temos medo por causa disso. Nós temos medo quando os nossos filhos estão com febre, porque eu não sei o que é aquilo. Eu só sei que ele está com febre. Febre é um sintoma, não é a doença em si. A gente não sabe o que é aquilo. E aí o pai fica com medo, porque pode ser um resfriado, mas vai que é um apêndice que está quase supurando. A gente não sabe. O desconhecido nos leva ao medo, que está o grande problema. Diz que nós externamos com esse sentimento de medo. Só que qual que é o antídoto do desconhecido? É a certeza. Se um problema para o medo é a dúvida, o desconhecido, ora, o remédio que vai combater esse medo é justamente aquilo que me dá certeza. E qual é o elemento que nós temos que nos dá certeza das coisas? A fé. A fé é a certeza. E Pedro, mesmo diante daquele medo, ele parece que tomou ali uma boa dose desse remédio chamado fé, e ele fala assim, se é o Senhor mesmo, me chama aí que eu vou aí perto do Senhor. E Jesus falou assim, vem. Veja a fé desse homem. E o que ele faz? Ele vai. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Cena intrigante essa. Porque Pedro, à semelhança do Senhor Jesus, ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. É isso que o texto está relatando. Ele andou sobre as águas por causa da sua fé. A convicção que ele teve que, de fato, aquele era o Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus estava andando sobre as águas, e sobre a ordem e o comando do Senhor Jesus, que falou assim,
pode vir antes sobre as águas. Ele foi pela sua fé. Só que acontece algo inesperado, né? Reparando, porém, olha, nós estamos falando de um homem cheio de fé. Só que o que aconteceu com aquele homem cheio de fé? Ele começou a reparar. O que é reparar, irmãos? Olha aqui pro negócio. Olha pro lado, né? Essa ideia de reparar sempre vem à minha mente as coisas periféricas, as coisas laterais, né? A gente começa a reparar muitas coisas, olhando, vendo aqui e tal. E Pedro começou a reparar. A sua fé, ela foi combatida por essas coisas que os seus olhos estavam vendo. E na verdade, nós temos medo por causa dos nossos sentidos, né? O que nós ouvimos, o que nós vemos, né? Às vezes o que nós sentimos por meio da pele, isso nos faz ter medo. E Pedro, reparando tudo que estava ali, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ele voltou a ter medo. A fé dele foi combatida pelo próprio medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E Jesus, primeira coisa, ele salva Pedro. Ele puxa Pedro, tomou. E depois de ter salvo Pedro, ele o exorta Pedro: homem de pequena fé. Porque você duvidou. Porque você duvidou. Por isso que eu disse, irmãos, até o mais crente de nós, até o mais crente desse mundo, ainda assim, ele é alcançado pelo medo. Porque o medo, ele faz parte da nossa velha humanidade. O medo, ele ainda está naquilo que nós chamamos de carne. O medo está em nós. Só que Cristo Jesus, ao nos alcançar e ao nos resgatar, ao nos dar a mão quando nós estávamos submergindo e nos trazer, ele vai nos mostrando esse caminho de confiança. E todos nós passamos por ele. Às vezes nós temos mais medos e menos medos. Mas nós deveríamos sempre estar numa jornada na história vencendo os nossos medos e não aumentando os nossos medos. Mas muitas vezes a nossa fé é abalada, ela é combatida de tal forma que a gente sente medo. Medos que nós nem tínhamos e agora a gente passa a ter. Coisas que nós não tínhamos problema nenhum e nós passamos a ter. Porque o medo está dentro da nossa velha humanidade. E como sempre tem falado aqui nessa série, né? O danado, o velho homem, sabe nadar. E ele está tentando novamente tomar um espaço que não é devido a um filho de Deus, a um crente. Mas ele está ali lutando o tempo todo. E os medos sempre nos acompanharão, irmãos. Também já falei aqui que muitas vezes nós vamos para o último momento da nossa vida, nos aproximando da morte. E quando a gente lembrar que a morte está próxima, ela está batendo na nossa porta, provavelmente nós teremos medo. Porque a morte é um desconhecido. E porque nós podemos, o crente ele deve ir, mesmo com o coração com medo, para esse desconhecido que é a morte, ele ainda pode enfrentar esse inimigo de frente. Porque ele tem uma certeza: a morte não deterá. Essa é a certeza do crente. Então nós temos elementos adicionais para encarar esse último inimigo. Nós temos que pensar, irmãos, que vários mártires da igreja enfrentaram a morte em fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, mas a gente não pode pensar nesses homens como super-homens. Muitos deles, na hora que estavam ali próximo da sua morte, sendo amarrado num tronco com as lenhas em volta para pegar fogo, ou seja, com uma corda no pescoço para que eles fossem enforcados, ou seja, com a cabeça num tronco porque eles iam ser degolados, naquela hora em que a cabeça reclina num tronco e a espada está chegando perto, o medo vem, irmãos. Nós somos humanos. Nós somos humanos. O medo vem. O medo sempre está diante de nós. Nós temos vários tipos de medo. Nós temos medo das doenças. As doenças nos colocam em medo. Em nós mesmos, ou em pessoas próximas de nós. Quando as notícias da doença vêm, nós temos medo. Nós acabamos de passar por um período da pandemia. Eu lembro exatamente quando estava começando a questão da pandemia. Eu estava fora de casa, a Dani ligou falando de alguma coisa ali, eu já estava escutando rádio, e as pessoas preocupadas, e aí algumas pessoas já começando o movimento de ir para os supermercados, né? Eu ali estava na rua, na Zé Cândido, eu já virei para o BH Supermercados ali, perto do Minas Shop, né? E
aquela pandemia inicial, a gente não sabia muito o que estava acontecendo, né? Mas quando eu entrei naquele supermercado, irmãos, e quando eu vi a arruaça que estava naquele supermercado, naquele BH supermercado, quando eu fui na prateleira do arroz e não tinha mais arroz, eu falei assim, opa, tem alguma coisa que está estranha. Né? E aí o medo começa a tomar. E a gente ficou muito preocupado. É estranho, irmãos, mas tem pessoas que usam máscaras até hoje. Até hoje. E usam mesmo, só sai de casa com máscara. São poucos, mas elas estão aí. Sabe por quê? Por causa do medo. Medo da doença, medo da morte. É esse outro medo que a gente tem medo de morrer. Quem não tem medo de morrer, mano? Alguns estão numa escala mais avançada em que a morte torna-se um inimigo pequeno. É verdade. Tem crentes que a morte é desse tamanhozinho. Tem até ímpio em que a morte também se torna desse tamanhozinho. Mas eles estão enganados na sua própria impiedade. Né? Pense que existem pessoas que por causa da religião se matam. Elas perdem até a desproporção do medo ao se matar por uma coisa que não existe, né? Por um Deus que vai dar privilégios para ele no céu porque se matam. Mas a grande maioria das pessoas tem medo da morte. A grande maioria das pessoas tem medo do desemprego. Tem medo do desemprego. Nós que trabalhamos temos medo, irmãos, de sair para trabalhar e chegar no nosso ambiente de trabalho e receber uma notícia. Você está desligado. Você não vai continuar mais aqui conosco. E eu falo isso porque muitas vezes a gente está sustentado. A gente se sente amparado e sustentado pelos nossos salários, pelo um plano de saúde, por outros benefícios que às vezes a gente tem na empresa. A gente coloca toda a nossa esperança e a expectativa de uma vida bem conduzida em nossa família por causa daquilo. Enquanto nós deveríamos colocar unicamente em Jesus Cristo. Mas nós depositamos isso em coisas, e essas coisas elas podem ser subtraídas de nós amanhã, segunda-feira. O medo do desemprego, o medo do pouco recurso, né? Sempre falta salário nos nossos dias, né? Sempre falta, né? Parece que o final do mês chega mais rápido, né, na conta bancária, né? A gente olha para a conta e fala assim, já é dia 30? Não, é dia 8, né? Tem 22 dias aí pela frente. A gente fala, não, mas isso aqui tinha que ser o saldo dia 30, mas é dia 8. Aí a falta de recurso muitas vezes nos coloca medo. O futuro nos gera medo. Nós olhamos para frente, olhamos para as perspectivas futuras e que às vezes não são boas. A gente fica com medo. Ou às vezes até quando pode ser bom, a gente tem medo. Repara que o futuro, que é um desconhecido, nos gera medo em todo o tempo. A gente nem sabe o que está lá preparado. Por vezes a gente esquece das palavras do Senhor Jesus, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Não anda ansioso com o dia de amanhã. Eu cuido dos passarinhos, das plantas. Eu não vou cuidar dos meus filhos, né? Não andeis ansiosos, mas a gente fica ansioso. A gente tem medo, o futuro é desconhecido. Eu não sei o que está preparado amanhã para nós em vários aspectos. O amanhã está aí. E a gente fica com medo desse futuro, do que pode acontecer. A gente tem medo do futuro governo. A gente tem medo de quem vai nos presidir, quem vai nos governar, quem vai ser o próximo prefeito, o que é que vai acontecer. A gente tem medo dessas coisas. Medo real. Irmãos, eu nunca vi tanto crente, no final de 2022, com medo, por causa de governo. Onde o nosso coração está amparado, irmãos? Pessoas com medo. Medo de projetos, de planos. Aqui eu até confesso medo, eu sempre tive anseio por empreender. Até já tive uma empresa. Já não deu certo, foi lá. Sempre tem isso, a Dani escuta isso comigo de mim direto. Mas eu tenho medo dos planos, dos projetos, né? Eu tenho ali minhas planilhas. Eu já tenho planilha para tudo, né? Tá até conversando com o Carlos uma vez, né? Eu tenho planilha para todo tipo de negócio, irmãos. Não todo tipo, né? Mas alguns tipos eu tenho. Se você estiver querendo abrir alguma coisa, me pergunta, que talvez eu já fiz algum ensaio financeiro desse negócio, mas nunca tive a coragem de abrir. É um medo que muitas vezes nos domina. A gente tem medo de ser exposto nas nossas fraquezas. A gente tem medo que os nossos pecados sejam expostos. E é por isso que existe muito crentes, às vezes no meio da igreja, que não recebem a bênção da disciplina por quem tem medo de expor seus pecados. Enquanto isso seria um grande ato de coragem. Para assim, eu errei, eu pequei, eu preciso ser tratado, eu preciso ser cuidado. Mas a gente tem medo da exposição, do que vão pensar de nós. Nós temos medo das pessoas. Eu tenho medo de algumas pessoas. Não sei você, mas eu tenho medo de algumas pessoas.
Tem pessoas lá no meu bairro, assim, que eu tenho medo. Aí, e na nossa adolescência e juventude, então, o que mais a gente tem medo das pessoas, né? Eu sempre tive medo de algumas pessoas da escola que eu tinha certeza que ia me espancar. Não ia bater, não, ia me espancar. E eu sempre fui um menorzinho da escola, né? Eu tinha medo daquele negócio. Tinha medo. Eu tinha medo de passar em algumas ruas de Itabira, mas veja só. Não dá nem para falar o nome de uma rua, de um lugar conhecido ali atrás da igreja, né? Não dá para falar que atrás da igreja todo mundo fala, né? Tem um lugar ali atrás da igreja. Onde está a igreja de Itabira, ela está numa região que é conhecida como Capaégua, irmãos. O negócio lá fica feio. Já foi feio, agora tá mais tranquilo, né? Mas antes não dava para entrar naquela rua. É tipo você entrar na rua que não tem volta mais, entendeu? E eu tinha medo de passar ali. Eu já precisei passar naquela rua. A gente tem medo dessas coisas, né? Porque a gente tem medo. Ainda mais hoje, né? A gente tem muito medo das pessoas, do que elas podem fazer, que elas podem nos afetar, e nós temos medo das pessoas. É por isso que muitas vezes nós estamos nos fechando em nós mesmos, em nossas casas, porque a gente tem medo das pessoas. Nós temos medo das inimizades. Às vezes a pessoa tem medo de perder a amizade e por isso não fala aquilo que deveria ser falado a pessoas que nós amamos, porque a gente tem medo de perder a amizade. Medo de não ter mais ninguém para conversar. Assim como a gente tem medo do nosso próprio casamento. A gente tem medo com as incertezas do casamento. Talvez não tenha algo tão incerto como um casamento, irmãos. O casamento é algo muito incerto. É por isso que o casamento é uma daquelas relações, Nanato, que você vai chegar nela, que tem que ser feito perante um juiz no cartório. Tem que ir lá e assinar um documento. Sabe por quê? Porque é uma grande aventura, é uma grande incerteza. E naquela aventura você vai descobrindo tantas coisas que o que vai sustentar no casamento, pelo menos dos ímpios, é uma certidão de casamento. E segura mesmo. Mas para o crente, é os votos feitos diante de Deus. E nessa incerteza, muitas vezes o que segura um casamento são os votos. E a gente tem medo daquilo que pode acontecer no casamento. Tem gente que tem medo da solteirice, de ficar solteiro o resto da vida. E são medos. E todos nós, por vezes, temos medo de quem os nossos primeiros pais tiveram medo. De Deus. O Senhor me chamou, eu vi que estava nu, eu tive medo e me escondi. Nós temos medo de Deus. Medo de nos expor a Deus. E é um medo tão tolo, né? Porque Deus nos conhece muito mais do que nós, mas nós temos medo de Deus. Irmãos, essa é a nossa realidade. A gente vê isso aqui, como a gente viu um homem de grande fé, Pedro, que num momento tão espetacular da sua vida, andando sobre as águas, teve medo e submergiu. Medo é uma realidade que nós vamos conviver. Mas a exortação de Cristo está diante de nós. Não duvidem de quem eu sou. Pedro, por que você duvidou, homem de pequena fé? Jesus, ele está nos chamando aqui, nessa noite, a gente combater esse medo por meio da fé. É por isso que a gente precisa se aplicar em conhecer mais quem é Jesus. A gente precisa, de fato, nos esmerar em saber quem é Deus. Porque a falta do conhecimento de Deus nos faz ter medo. Mas conhecendo quem Deus é, os medos se vão. Sabe esse mesmo Pedro aqui? Que teve medo aqui? E que mostrou sua fé? É o mesmo que estará diante de autoridades, preso, autoridades que podem tirar a sua vida, e esse homem vai olhar nos olhos daqueles homens e vai falar assim: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eu vou ser solto e eu vou pregar o evangelho de Cristo Jesus. Eu não tenho medo de vocês. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de desagradar o meu Deus. Então a fé é que ela pode ser trabalhada no nosso coração, irmãos, e a gente pode pedir a Deus, Deus nos dê fé. É a fé que nos ajuda a vencer os nossos medos. E Deus, ele tem um interesse que a nossa fé progrida para esse estágio de não medo, que a gente nunca vai vivenciar aqui na Terra de maneira completa. Como eu disse, o mais crente de nós ainda terá algum tipo de medo. Só que lutar contra os medos por meio da fé é o caminho daquilo que vai nos aproximar para onde nós estamos indo. Porque o que nos espera, irmãos, na glória futura é uma cidade sem medo. A gente não vai temer mais nada. Já pensou nisso, irmãos? Quando os nossos olhos fecharem para essa história e a gente acordar na glória futura, não tem medo mais de nada. Acabou o medo. Nós estaremos diante de Deus e a gente poderia... Mas meu pecado... Lembra da primeira vitória? A gente não vai ter mais pecado. Opa, não estou afrontando mais meu Deus? O medo acabou. Não teremos mais medo de nada. Ah, mas eu posso adoecer. Não.
Na glória futura não tem doença. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Não, talvez tenha trabalho, eu acredito que vai ter. Mas a gente não vai. O trabalho não é para o nosso sustento. O trabalho é para glorificar a Deus somente, como ainda o é hoje. Mas a gente também tem o nosso sustento. Mas na glória futura não vai precisar disso. Irmãos, os medos, a gente vai tentar, a gente vai olhar para todo assim, eu não preciso temer mais nada. Isaías 41, versículos 8 a 13. Isaías, capítulo 41, os versículos 8 a 13, diz o seguinte: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Veja só, irmãos, o braço de Deus pronto a nos ajudar e a vencer os nossos medos e a nos conduzir nesta história, uma história final e definitiva. Agora vamos lá para Apocalipse 21, final das Sagradas Escrituras. Apocalipse 21, no versículo 1. Irmãos, para um judeu, a ideia do mar agitado era um lugar de medo. O judeu sempre viu o mar como um negócio de medo. Representa isso para ele. E é por isso que Apocalipse, da forma que está escrito, na sua forma figurativa, né, dizem que os surfistas não querem ir para o céu porque lá não vai ter mar. Né? Obviamente que isso é uma brincadeira, né? Numa leitura que fazem desse texto, né, que a gente vai ler aqui agora, né? Que diz que o surfista não quer ir para o céu porque lá não vai ter mar. Mas aqui é uma ilustração, é uma figura de algo que não vai ter no céu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Irmãos, novos céus e nova terra que o nosso Deus está preparando, não tem mais o balançar, não tem a agitação da vida, não tem aquilo que nos mexe, que nos coloca medo. O mar já não existe. O mar que sempre amedrontou várias nações. É por isso que aqui é uma maneira ilustrativa, apenas. Os temores não existirão mais no céu. As aflições, os efeitos, né, de ondas dessa terra que tanto nos sacode e nos coloca medo, não mais existirão. A gente vai viver em novos céus e nova terra, na presença do nosso Deus, não mais com dúvidas, mas com uma convicção plena. O mar já não mais existirá. Não vai ter mais nada que nós vamos temer. Já pensou nisso? Nunca mais sentir medo na vida? Nunca mais sentir medo na vida? Os filhos de Deus experimentarão. Nunca mais serão conduzidos por medo. Pelo contrário, aquilo que nos conduzirá na glória futura sempre será certeza. Certeza. A convicção plena é que estaremos diante de Deus. O sol da justiça brilhando diante de nós. Nada mais a gente vai duvidar. E nenhum medo mais nos afligirá. A gente não vai precisar ter o nosso coração afetado por essas questões que tanto nos abalam. Eu concluo, primeiro, com essa expectativa. Irmãos, alimente isso no seu coração. Sabe que você está indo para um lugar e sendo preparado para um lugar em que o mar já não existe. Não vai ter nenhuma aflição que vai te conduzir na incerteza. As coisas serão claras e estáveis no novo céus e nova terra. A gente não vai ter mais medo de nada. E a segunda coisa que nós temos que refletir e pensar nessa noite. Lute para que você possa vivenciar um pouco disso aqui, irmãos. O Senhor Jesus e o próprio Deus diz que Ele está conosco, que nós não devemos temer, porque a destra dele está com o povo dele. O povo de Deus é marcado por coragem nessa terra de medo.
Foi assim que os primeiros pais da igreja, a igreja primitiva, aquela igreja dos primeiros séculos, venceram os seus inimigos que colocavam muito medo neles. É estranho pensar, né? Que quanto mais pessoas morriam, mais o evangelho de Deus avançava, porque era um povo corajoso. Hoje os crentes estão com medo. Os crentes estão com medo. Medo de, às vezes, se expor. Não vou falar certas coisas no ambiente de trabalho. Não vou. A gente tem que ter cuidado. Lógico que a gente tem que ser mal educado, né, irmãos? Mas a gente tem que ser o povo da coragem. Foi assim, Deus chamou o seu povo e falou assim: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Vamos orar? Deus, louvado seja a ti, pela bondade, graça e misericórdia do Senhor, em chamar um povo para si e sustentar esse povo por meio da fé, por meio, Deus, da certeza que o Senhor planta no nosso coração, os ensinamentos, a sua palavra que é chegada a nós. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, apresentando a nossa realidade, Deus. Nós temos medos. E por vezes esses medos são medos pecaminosos mesmo, porque vários deles são medos pela nossa pequena fé. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Continue plantando em nosso coração a fé genuína, verdadeira, uma fé forte, Deus. Uma fé crescente. Uma fé que sabe quem é o Senhor. Que reconhece a realidade do Deus vivo e verdadeiro. Para que a gente possa enfrentar os nossos medos e os nossos inimigos e viver de uma forma que agrada ao Senhor aqui nessa história. E também te pedimos, Pai, planta no nosso coração o desejo de estar com o Senhor nesse local, nesse lugar, Deus, de grandes bênçãos que nós vamos desfrutar, e um deles é a vitória sobre o medo. Oh, Deus, nos prepara para esse momento em que os nossos olhos serão abertos e nenhum medo mais nos afligirá, Pai. Oh, Deus, coloca esse anseio em nós. Não deixe que a gente deseje mais essa terra de medo do que os novos céus e nova terra de certeza que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajude a desejar esse estágio futuro das nossas vidas, Pai. Faça isso conosco, Deus. Nos abençoe o teu povo. Nos ajude, Pai, a vencer os nossos medos e que tenhamos a nossa fé fortificada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor profundo do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, o povo de Deus, o povo eleito e escolhido, parte dele aqui reunido nesse local, e sobre todo o povo espalhado sobre a terra, Deus, até que Cristo volte. Amém, amém e amém.